Obrigado, Apostos. Então, eu queria aí dar as boas-vindas a todos, em nome de toda a equipe do Pensa, o programa de agronegócios formado por professores e pesquisadores ligados à Fundação Instituto de Administração e à Universidade de São Paulo, atuando na área de pesquisa dentro da FEA. Esse evento, a característica desse evento, nós já temos 25 anos, né, de atividades, o Pensa, e esses eventos são bastante, fazem parte da nossa história, eventos dessa natureza em que a gente procura trazer profissionais e líderes dos diferentes setores do agronegócio para compartilhar com a academia, trocar ideias, ser um fórum, um espaço de debates, né, que permite, tanto do ponto de vista da academia, a retroalimentação para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas, né, e do ponto de vista dos agentes do mercado, ter um espaço para reflexão e debate de temas que são bastante estruturantes e importantes dentro do contexto do agro. Então, a trajetória do Pensa tem essa tradição já de muito tempo, dentro aqui, apoiada pela FIA. E esse evento em particular, ele traz algumas características bastante peculiares. O primeiro aliado a todo o papel que o Pensa sempre teve dentro da academia e a sua relação com o mercado, a sua trajetória em termos de atividades ligadas ao ambiente do agronegócio, a gente sempre procurou unir aspectos ligados à tradição e aspectos de inovação dentro do contexto das metodologias, das pesquisas e das aplicações na área de negócios dentro do contexto agro. E esse evento em particular, ele se caracteriza por um momento de transição importante dentro do ambiente do Pensa. O mote do nosso evento é justamente pensar, né, numa perspectiva de futuro, né, as grandes mudanças, o contexto disruptivo que cerca o ambiente do agronegócio nas suas diferentes esferas, e, portanto, pensar qual é o perfil do profissional do agro preparado para assumir funções de liderança dentro das suas trajetórias profissionais, né? E um ponto importante disso é destacar que o agronegócio, como todos, né, nós já né, virou tema hoje de anúncio no intervalo do Jornal Nacional, quer dizer, a disseminação do conceito do agro, a popularização do conceito, o entendimento da sociedade de uma forma massificada da importância do agro para o Brasil e para o mundo, ou seja, a liderança que o Brasil tem dentro do contexto do agro internacional, deve também se refletir na liderança dos seus agentes, dos seus atores. Ou seja, o agronegócio brasileiro tem uma proeminência, um destaque global, né? E os seus atores, os seus agentes, também necessariamente, né, devem assumir funções, né, nas diferentes esferas de liderança, tanto executiva como esfera de representação, de inserção global, também papéis de representação de liderança global dentro do contexto do agro. Nesse sentido, o Pensa está promovendo, a partir de 2019, nós estamos lançando um programa de desenvolvimento por meio de um MBA que nós estamos lançando, justamente voltado a formar líderes excelentes, ou seja, o foco na formação de profissionais preparados, né, para assumirem funções de destaque em níveis, em esferas de liderança, tanto nas organizações como nas representações do agro, mas profissionais preparados efetivamente para assumir posições de alta liderança no contexto do agronegócio, né? E como parte desse processo de desenvolvimento desse programa, nós estamos fazendo uma série de atividades ao longo do ano, até o lançamento, o início efetivo do programa em 2019, justamente para, né, trazer um conteúdo de excelência para o programa, ferramentas metodológicas que serão colocadas para o desenvolvimento das turmas, ou seja, a gente quer realmente dar um salto
em termos de inovação em programas de excelência no agro, para procurar oferecer isso para a sociedade brasileira. E para coroar, ou seja, para representar um momento importante dessa nosso direcionamento estratégico, a gente compôs essa mesa de uma maneira muito particular, muito cuidadosa, né? Nós trouxemos para essa mesa líderes que atuam atualmente, né, em diferentes frentes nas suas atividades profissionais, pessoas bastante conhecidas de expressão no agronegócio nacional e internacional, né, que vão fazer as suas colocações e debater com os grupos justamente essa perspectiva de qual é o que se espera, quais são as lacunas para o desenvolvimento do futuro profissional dentro do futuro agronegócio que nos espera e já bate a porta e já causa uma série de transformações disruptivas no nosso ambiente. Então, para imediatamente eu passar para o nosso debate, eu tenho aqui o Antônio Carlos Ortiz, né, meu colega de turma da Exalc, né, tem alguns colegas aqui da Exalc também, da famosa turma de 84, né, que nos honra com a presença. O Ortiz é um profissional sênior, hoje atuando como consultor sênior do Itaú BBA, teve toda uma trajetória profissional de liderança em outras instituições do agro brasileiro, e hoje ele fica na ponte aérea Brasil-Estados Unidos, né, como um profissional atuando aí em diferentes iniciativas dentro do agro. Convido a Fabiana Alves, né, diretora do Rural Banking, do Rabobank, né, uma profissional com, né, uma vasta trajetória de liderança, conhece, assim como o Ortiz, um conjunto enorme, lida no dia a dia com lideranças nas diferentes áreas, nos diferentes setores do agronegócio, e tem muito a colocar aqui no nosso debate. E, finalmente, a gente está trazendo, né, um jovem, né, nós somos jovens também, mas o Daniel é um pouco mais jovem que nós, né, que é justamente aquilo que a gente tem como a perspectiva do que né, na verdade, esse profissional do futuro dentro do agronegócio. Quer dizer, alguém preparado para lidar com todo o contexto de inovações e com uma pegada global, né, um líder preparado para atuar em qualquer local do mundo, exercer a sua liderança em diferentes esferas no contexto global, né. O Daniel, hoje, ele é diretor de supply de proteína animal global do McDonald's, né, um trabalho bastante simples, né, no seu dia a dia, né, e um jovem que chegou nessa posição, né, dentro de uma esfera de liderança global, né, terá muito o que compartilhar conosco aqui nesse debate. Então, finalizo aqui passando imediatamente a palavra ao Ortiz. Tá, Ortiz, você fica à vontade aí para conduzir o teu... Obrigado. A ideia é que cada um se exponha em torno de 20 minutos, nós seguiríamos direto 20 minutos cada um, e na sequência a gente vai abrir para um debate plenário, tá ok? Obrigado pela oportunidade. Eu vou trazer aqui um conjunto de coisas que eu tenho vivido aí nos últimos 3, 4 anos e que tem muita implicação para a parte de formação de pessoas e de gestão das pessoas também, e até de gestão no negócio, né? O primeiro, talvez como pano de fundo, uma onda que eu estou vendo e já está se infiltrando, às vezes pela porta dos fundos, até dentro da agricultura e na cadeia do agronegócio, é a digitalização, né? Como já aconteceu numa série de outros setores, e a gente até socialmente convive com isso muito mais, às vezes, do que profissionalmente. Mas vai invadindo tudo e tem muita gente investindo, muito dinheiro por trás, muita pesquisa, muito desenvolvimento. E digitalmente as coisas vão ficando muito baratas, né? E o custo da tecnologia, tem aquela lei de Moore, vai se reduzindo pela metade a cada 2 anos e a coisa vai ficando mais potente, mais eficiente também a cada 2 anos, na medida que o custo cai incrível, né? Então não vai ser diferente com a agricultura, né? Então, vamos pegar um pouco de bola de cristal aí para ter um pouco de visão do que pode rolar, dado a entrada de digitalização na agricultura. E para dar um pouco de contexto da evolução em relação às pessoas, inclusive a forma de trabalhar, a ferramental de trabalho, né, veio mudando para danar nesses últimos anos, né? Eu escolhi aqui exatamente
as ferramentas que eu usei no meu primeiro trabalho, que era fazer orçamento com cronograma, ou seja, um fluxo, né, no tempo de orçamento, e se fazia em papel vegetal, com papel quadriculado por baixo, caneta nanquim, calculadora de fita, esquadro e régua. Aí, quando mudavam as coisas, e as coisas sempre mudam, quando era pouquinho, raspava com uma gilete, quando era muito, tinha que fazer tudo de novo. E assim vai. Depois, claro, veio o computador e as coisas foram mudando, e na agricultura não está sendo diferente, a gente está na fase intermediária. E com isso vieram mudando as pessoas, e de tudo quanto é setor. Teve na verdade, teve uma sequência até de artigos da Economist que trouxe muita estatística e uma visão bem interessante assim dessa mudança. E uma delas foi, por exemplo, que nesses 30 anos, demanda para funcionário mais mecânico, mais operacional, caiu 35%, proporcionalmente à força de trabalho, né? E o valor dessas pessoas com robótica caiu para danar. E a conta ali foi para cada 1.000 robôs entrando num setor, cai 10% o valor dessa mão de obra mais operacional. E num outro artigo saiu também um gráfico impressionante, que é o seguinte: a melhor situação de desemprego do pessoal, não, é invertido. A pior situação de desemprego do pessoal de nível superior foi melhor do que a melhor situação de emprego ou de desemprego do pessoal mais operacional. Isso é muito telling, né? Muito informativo. E a razão, bom, ou a consequência está aí embaixo, né? Você tem 11% no mesmo período, enquanto aqueles caíram 35%, aqui subiu 11% o pessoal mais analítico e 24% o pessoal mais ligado à parte social, o relacionamento interpessoal, as habilidades ou as posições que requerem habilidades de interação social. É uma mudança impressionante, né? E aí, bom, teve um outro artigo da Economist que também foi bem handy aqui, é o impacto que eles estimam, e tem vários desses rankings, né, da automação entrando nos setores e o deslocamento que a automação pode trazer. A agricultura está em 5º lugar dentro desse ranking, né, um dos 5 mais impactados por automação, por digitalização em geral. E as empresas, claro que isso aqui não está num nível necessariamente gerencial, mas vai afetando de cima para baixo, de baixo para cima, né? E o perfil de se lidar e como se lida com as pessoas e o que se está fazendo com elas acompanha isso. Então, a gente, seguindo aquela minha sequência de ferramental e maneira de trabalhar, hoje está indo e está bem próximo de ter pacotes, como veio lá nos anos 90, ou final de 80, começo de 90, os pacotes de Microsoft Office, né, que vinham as ferramentas integradas, machine learning, a inteligência artificial e toda essa parafernália nova de trabalhar com dados também vem em pacote, que é o que eles chamam de 5ª geração. Isso facilita para danar você integrar uma porção de atividades, né? E, portanto, na agricultura a gente sai, talvez, hoje de uma situação à la Flintstones, assim, que você tem muita máquina, mas tem muito dinossauro ainda nas interfaces com as máquinas ou nas operações que as máquinas realizam. E vai para uma junção de digital para digital ou de online para online, com essa parafernália toda de sensor, sistema, machine learning, inteligência artificial, blockchain, essas coisas que a gente ouve todo santo dia hoje em dia, tem 200 mil artigos o tempo todo. Para ser mais concreto, o que talvez seja o jeito da gente ver isso aí é o seguinte: a gente até então veio vindo de um pouco mais da mesma coisa. Você tinha uma máquina que substituiu máquina animal, com tração animal, botou tração motorizada. Depois você teve umas máquinas melhores com tanto de eletrônica embarcada. E agora você tem uma parafernália isolada de uma porção de coisas eletrônicas e de uma porção de informações digitalizadas. Mas elas não estão integradas. A grande diferença deve vir agora. E por que é diferente? Porque a integração, junto com machine learning, junto com inteligência artificial, permite melhoria contínua.
o tempo todinho. As próprias máquinas, os próprios sistemas estão ali fazendo os seus ajustes. Quando a gente automatizou as usinas de açúcar, por exemplo, nos anos 2000, aí, a grande diferença não foi que reduziu muita mão de obra. Você interligando válvulas, etc., você melhorou, estava sempre melhorando todo o balanço térmico, balanço de energia, balanço de vapor, porque uma mudança aqui já ajustava o resto dos controles todos, né? São essas integrações com esses ajustes finos, contínuos, é que fazem muito mais diferença do que substituir máquina ou gente por máquina. Mesmo porque máquina significa CAPEX, que significa depreciação ou reinvestimento, manutenção. É um começo de um outro tanto de desafio. Mas isso de estar integrado, de ter toda uma inteligência de sistema por trás, e os sistemas vão otimizando o tempo todo, é que realmente pode fazer uma diferença tremenda. E a implicação dessa diferença talvez seja o maior obstáculo para, por exemplo, uma produção agrícola crescer hoje em dia. À medida que a operação agrícola vai crescendo, o olho do dono vai ficando mais distante, né? E é o olho do dono que ainda engorda o porco. A hora que começa a ficar muito distante, as coisas começam a vazar pelos dedos. E aí você começa a ter uma deseconomia de escala. Com isso daqui, uma vez que as coisas estão integradas e otimizadas e elas se organizam sozinhas, ou quase sozinhas, a escalabilidade da operação agrícola pode ser, sei lá, quase infinita, né? Imensa, comparado com o que é hoje. Aumentou muito do que era a década de 30, 50, 70. Seria impossível ter na década de 50 uma operação boa de 100 mil hectares, né? Dividida em módulos aí de, sei lá, 8, 9, 10 mil. Hoje é ok, né? E pode ser muito boa. Aí, de repente, pode, sei lá, ser 1 milhão de hectares. Isso muda muito, né? Porque isso tem implicações de desintermediação da cadeia, reorganização da cadeia, e aí vai. Mas, voltando para a bola de cristal, o que a gente está falando é, no fundo, ter uma smart company. Igual tem um smartphone ou uma smart TV. O que é um smartphone, né? Não é um telefone mais, né? É um equipamento que junta uma série de sistemas, uma série de aplicativos, muitos deles interligados, né? Eu fiz uma passagem na Expedia outro dia, já foi direto para o meu calendário e já veio direto um e-mail da empresa aérea com a minha passagem. Então, tudo está interligado ali. Já tinha minha localização, inclusive. E a empresa, o Smart Company, no fundo é isso, né? Você tem uma série de contratos digitais organizados, juntando uma porção de sistemas com as máquinas, os equipamentos, e você tira muito da operação da frente. Aquele dia a dia de tomar decisão, soltar o serviço, né? Não precisa mais soltar o serviço de quase nada. O serviço já está ali organizado e talvez 24 horas. Então, você bota essas coisas todas juntas, cria uma Smart Company e você sai de um modelo de negócio atual que para de pé porque é assim que é hoje. Você precisa de uma série de pilares aí para o negócio parar de pé, e esses pilares eventualmente são desnecessários para frente. O primeiro deles é que o negócio agrícola, por exemplo, para pegar um negócio agrícola, é ultra voltado para a solvência, para ativo fixo e um mundo de capital enterrado. Talvez a gente possa ir para um sistema asset light. Você contrata a terra, contrata as operações, a tecnologia rapidamente fica obsoleta mesmo, não adianta nem possuí-la, vai perder dinheiro. Então você passa de um negócio que é ultra voltado para ativo fixo para ser talvez bastante asset light. O outro ponto é você hoje gere risco na agricultura baseado em solvência. Você tem aquele monte de lastro de capital enterrado e aquilo ajuda o negócio a parar de pé. A gestão de risco no resto é até às vezes muito precária. Já se você transforma isso em asset light, cresce muito, fica muito eficiente, mas tem que botar um monte de amarra na gestão de risco, né? Porque já não tem mais a solvência para salvar a pátria a hora que tudo estiver indo para o brejo. E hoje, a agricultura é muito conservadora em tecnologia, precisa esperar muitos anos, espera para ver, faz teste de campo, faz dia de campo, vê o vizinho como é que foi, aí então adota. No mundo de tecnologia rápida, se esperar tudo isso, já ficou para trás, né? Então tem que ser pouco conservador na adoção, mas talvez muito conservador na gestão do risco da tecnologia.
É outro jeito de fazer, de ver. As pessoas não precisam mais ser técnicas e operacionais, porque você não tem mais tanta necessidade de ficar direcionando tarefa. Mas você precisa um tanto de gente muito mais analítica, muito mais crítica e que tem a capacidade de juntar muitas disciplinas diferentes para analisar um problema e buscar solução. E, portanto, muito criativa para lidar com esses problemas todos que são completamente novos, ou serão completamente novos. E, por fim, hoje, assim, a mentalidade agrícola é maximiza a receita, reduz custo. Talvez a gente passe para um trio aí. Tudo bem, maximizar a receita e minimizar custo não vai fugir nunca disso. Mas tem muito mais minimização de risco envolvida, porque tem um mundo de risco de uma complexidade que é um outro bicho, né, para a agricultura. E aí, voltando para a nossa bola, então você tem uma smart company e vai precisar de smart people. Né? Sem smart people você não consegue andar, funcionar, operar uma smart company. Por sorte, o perfil das pessoas também está mudando. Né? E hoje em dia as pessoas buscam muito menos segurança, muito menos poder, muito menos estrutura e muito mais espaço para poder esparramar-se um pouco, ser mais criativo, experimentar mais, poder se reinventar, etc. Então, as duas coisas estão confluindo aí. E, por fim, se a empresa não criar um ambiente que permita uma smart company funcionar junto com smart people, uma coisa não vai bater com a outra e o modelo de negócio não vai bater com as pessoas e você vai ter um embate aí que não vai ajudar a empresa a ser realmente competitiva. Vai furar, por exemplo, na gestão de risco, na gestão de escolha de tecnologia. Então, o empoderamento das pessoas é fundamental nisso daí. E a Fabiana vai explorar bem mais isso depois. De novo, as habilidades sociais e analíticas são cruciais para fazer isso aí se combinar. Conhecimento, reconhecimento também não pode deixar de fazer parte disso, porque você tem que reconhecer e dando espaço para o erro, porque você tem que fazer, tem um tanto de experimentação nisso, tem um tanto de teste de tecnologia, mas você também tem que reconhecer as limitações e os progressos que se faz nisso. E é mais ou menos, não vou dizer que seja por tentativa e erro, mas tem um tanto de tentativa e erro nessa história. E, por fim, precisa ser um ambiente ultra participativo e ultra liberal para as diferentes disciplinas e experiências poderem se juntar. Ontem eu e o Cláudio, a gente teve uma reunião interessante com uma pessoa que lida com inteligência artificial e machine learning, etc. E, por exemplo, uma solução para a GM, era entrega de peça, logística, né? Logística da GM, veio de uma empresa de logística de pizza na Ásia. Esse tipo de confluência que vai ficando mais e mais necessário. E eu vou parar por aqui, deixar a Fabiana construir em cima desse meu alicerce. Legal, obrigado, Ortiz. Fabiana, então, você quer inverter a posição aqui? Fica mais fácil? Se você quiser, eu posso também assumir ali. Não tem problema. Eu já estou acostumada. Tá bom. Que não se repita muito. Agora. Não podia perder. Você precisa explicar o contexto aí agora. Então, só para dizer. Então. Já está lá embaixo. Ah, tá aqui, né? Aí dá para... Olha bem, posso ler só? Camila é muito mais smart que eu. Bom dia a todos. Eu preciso começar agradecendo ao Cláudio pelo convite, ao Ortiz pela indicação. Acho que é desnecessário dizer que os dois são referências profissionais super importantes para mim. Mais honrada ainda eu fiquei quando eu soube que a minha missão no dia de hoje era contribuir nesse debate com um pouco de perspectiva da alma. Então, eu vou tentar dividir com vocês o que eu, como líder, tenho me perguntado, tenho me questionado diante de todo esse cenário que o Ortiz já colocou de uma forma super estruturada. Eu
eu me pergunto como que o meu próprio perfil de liderança precisa ser reinventado para lidar com tudo isso, né? Como que eu vou transmitir para os gestores da minha equipe, que também são líderes, como a gente, enquanto organização, quer lidar com tudo isso? Quais são os perfis de liderança que eu quero também dentro da minha equipe? E, no final do dia, o que é, de fato, um líder, né? Um líder é só aquele que gere pessoas? Talvez não. Eu acho que o líder, no fim do dia, é aquele que gere, a começar de tudo, a si mesmo. Como que tudo isso turbinou a cadeia do agro? A nossa cadeia era tão bonitinha, né? A gente comprava insumo, a gente plantava, a gente colhia, a gente vendia. Como que tudo isso criou a tal... Como que toda essa disruptura está movimentando toda a nossa lógica? Então, quais são os novos desafios que a gente precisa enfrentar e quais são as competências necessárias para lidar com eles? Vamos começar, então, o novo normal. Os gurus de plantão já rapidamente cooptaram o termo que veio lá da era militar, dos militares, para descrever o que a gente tem hoje como realidade no mundo, né? VUCA, ou VUCA, como queiram. É como hoje se enxerga o mundo, cheio de volatilidades, incertezas, complexidades, ambiguidades. E a disruptura passou a ser o destino certo de todo e qualquer setor, inevitavelmente, como Ortiz colocou, diante de tamanha revolução digital que a gente assiste aí a cada dia. Acontece que volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade não são necessariamente as coisas que, preferencialmente, o ser humano busca. Vamos combinar. E, portanto, numa nova realidade com esse recorte, é inevitável que o papel do líder seja questionado. O tal do termo que a gente gosta muito, sair da zona de conforto, eu acho que ele vai se tornar obsoleto, porque não vai ter mais conforto para sair. O desconforto passa a ser parte da realidade e as pessoas têm que se adaptar a aceitar isso como o novo normal. E se a gente, então, está dizendo que todas essas mudanças ainda precisam ser assimiladas pelas pessoas, a gente está falando de uma mudança da experiência do ser humano, da experiência de vida, a começar para começo de conversa. E, obviamente, que isso vai se refletir na experiência profissional. E se vai se refletir na experiência profissional, a minha primeira conclusão, embora eu não tenha todas as respostas para aquelas perguntas que eu coloquei no começo, é que o novo líder precisa estar focado nas experiências humanas. Porque essa experiência humana, essa transformação da experiência humana é que está em jogo diante desse novo cenário. O líder que antes era aquele que trazia estabilidade e previsibilidade, agora é o que empurra a mudança e é o que desafia o tempo todo. As tarefas, as pessoas não querem mais ter um conjunto de tarefas, as pessoas querem ter uma missão. Elas querem se sentir responsáveis, não de executar coisas, mas responsáveis por um propósito. E as instituições, as empresas que antes tinham uma busca muito orientada para a homogeneidade, agora tem que abraçar a diversidade. É muita mudança que precisa ser, de fato, considerada dentro dos novos perfis de liderança e o papel dos líderes daqui para frente. E é engraçado, porque nós estamos falando de ruptura, mas esse tipo de transformação não acontece sem coesão e engajamento.
A gente ainda não tem estatística, não tem tempo suficiente para ter estatística sobre o sucesso dessas transformações. Mas a gente sabe, e recentemente a McKinsey publicou um estudo, que transformações de diversas naturezas nas organizações falham em mais de 70% das vezes por falta de coesão e engajamento. Diante de tudo isso, é impossível negar que existe um chamado para as lideranças de focarem muito em como tudo isso, toda essa novidade, toda essa nova experiência de vida vai se refletir dentro do ambiente de trabalho e nas expectativas das pessoas sobre como elas podem contribuir. Como o Ortiz falou, as pessoas querem mais espaço, mais criatividade, mais realização, menos estrutura. Então, se a gente pensar como que isso, juntando as duas coisas, o que o Ortiz já falou e essa ideia, é óbvio que a cadeia do agro está sujeita às mesmas forças, às mesmas instabilidades nesse novo normal. E só para relembrar o que a gente tem visto, aquela nossa cadeia tradicional, que era tão bacaninha, está bombardeada, como o Ortiz falou, por novos fenômenos, novos acontecimentos. A gente está vendo, na ponta dos insumos, grandes corporações, grandes consolidações. No segmento de produção, toda essa explosão de tecnologia agrícola, de agritechs. Na parte de comercialização, originação, um questionamento sobre a viabilidade e sobre a sustentabilidade econômica das tradings e o papel das tradings no mundo. Um constante aumento pela demanda de alimentos e gigantes da era digital vieram bagunçar o nosso coreto. A Amazon entrando na distribuição de alimentos, coisas que até muito pouco tempo atrás não eram muito esperadas. E tudo isso apimentado pela inteligência artificial, pela agricultura digital, por blockchain, pela demanda da sociedade por mais sustentabilidade. Quem vai atuar nessa confusão certamente tem que estar preparado para se reinventar de alguma forma. E aí, dentro dessa confusão, tem diversos tipos de líderes aqui. Diversas possibilidades de liderança. A gente tem os líderes corporativos, que estão em diversos segmentos aí da nossa cadeia. A gente precisa dos líderes familiares, porque a gente sabe que, pelo menos no segmento da produção, a maior parte dos atuantes são empresas familiares. A gente precisa daqueles líderes que são membros da família, mas também são gestores dessas operações agrícolas. A gente precisa daqueles profissionais que vão ser contratados por essas empresas agrícolas ou pelo mundo corporativo. A gente precisa de líderes institucionais reinventados. E, oxalá, a gente consiga que os nossos líderes governamentais também entendam que é um novo tempo e consigam também se reinventar e reconfigurar o seu papel dentro de tudo isso, dentro dessa cadeia em ebulição. Então, só para dar alguma apimentada no nosso debate, eu escolhi alguns desses tipos de liderança e vou chamar a atenção em alguns aspectos das competências. Se a gente puder traduzir competência em habilidade, conhecimento e atitude, de coisas que essencialmente precisam mudar. A gente sabe que o agro já vem aí, como o Ortiz falou, já passou da onda da tecnologia, da escala. Estamos ainda tentando resolver a questão da onda da gestão e da governança e estamos sendo atropelados pela quarta onda, que é a era digital. Então, tem desafios que já são conhecidos. Mas, por exemplo, para os líderes que são empreendedores agrícolas que, como o Ortiz colocou, precisam agora ter uma gestão muito focada em risco, tem uma questão adicional aí,
que é formar a alma digital em pessoas comuns. A organização ser digital pode ser uma decisão do investidor, do líder e dos proprietários. Mas como compor a estrutura organizacional dessa Smart Company é uma tarefa que precisa ser muito bem pensada. Porque é óbvio que a próxima geração nasce com a alma digital, mas a força de trabalho atual, precisa ainda desenvolver e se acostumar com esse novo jeito do mundo funcionar. Especialmente no agro, quando a gente está falando ainda de uma atividade que ainda é dependente de pessoas com um menor nível educacional. Mas como a onda digital começa primeiro pelo lado social, né, pelo lado da experiência individual das pessoas, a agricultura vai poder se beneficiar, né? Celular é uma coisa que todo mundo aprendeu a usar e todo mundo hoje depende. E isso cria um conhecimento que vai ser necessário. Mas essa habilidade de fomentar a alma digital vai precisar realmente ser incorporada pelo líder. No âmbito da governança, existe hoje uma demanda por transparência, não só mais financeira para os parceiros financeiros, mas transparência socioambiental para a sociedade. O mundo está preocupado em como a gente vai atender à demanda crescente de alimentos. Então, a governança das empresas agrícolas tem que estar preparada para atender essa questão, em termos de conhecer os riscos e as questões ligadas à sustentabilidade de uma forma muito mais ampla da sua própria empresa e da sua própria organização. Sem falar na necessidade de fomentar uma atitude profissional, que é essa terceira onda que já está aí em vigor por algum tempo. Quando a gente pensa no líder, que é um gestor corporativo, ou um profissional do meio corporativo, aonde se necessita agora pensar numa gestão de antecipação, né, uma gestão de estar à frente, numa gestão em que a satisfação dos clientes é extremamente linkada com a satisfação das equipes. E como a gente trabalha de uma forma a que a gente consiga empoderar essas equipes, que sim, vão tomar decisões muito mais baseadas em dados, em fatos, mas que tem que tomar decisão rápido e que não querem necessariamente fazer parte de um processo de tarefas repetitivas, querem poder atuar, como o Otis falou, querem ter espaço. E no âmbito da governança, que agora é ditada pelo mercado, as empresas deixaram de ter a opção de estabelecer o nível de governança que elas acham necessariamente adequado. Existe uma demanda no mercado, uma demanda na sociedade por um nível de governança altíssimo. Então, esse líder corporativo tem agora um outro aspecto. Se nós estamos na era digital, na era do Big Data, como ele garante a segurança dessa informação? Como ele lida com a informação dos seus clientes? Quais são os padrões a serem estabelecidos? Questões éticas, inclusive, de como se usa essa informação. E eu não podia deixar de mencionar a importância dos planos de comunicação. Numa era em que a informação certa e errada está disponível para todo mundo, e a gente viu o tanto que o setor sofreu nos últimos escândalos por falta de um plano de comunicação, de uma estratégia de comunicação com a sociedade. E, por último, chamar a atenção dos líderes institucionais. Ali na cadeia faltou espaço no slide para tanta coisa nova, mas eu gostaria de ter incluído os logos das instituições que representam o setor. Mais do que nunca, elas têm um papel fundamental. Não só as instituições de representação, como também as instituições como o Pensa, de pesquisa. É necessário que, dentro da cadeia, exista uma gestão focada no alinhamento, na coordenação da cadeia. Hoje, a gente ainda vê no Brasil líderes institucionais em busca de pequenas vantagens, de
benefícios específicos para aquele setor que ele representa. Nesse mundo que a gente está colocando aqui, talvez essa seja uma abordagem pouco efetiva. Talvez a gente precise de uma abordagem que se preocupe muito mais em coordenar a cadeia e em ter um plano estratégico para o agro brasileiro e reposicionar a marca do agro brasileiro. Esse talvez seja o grande papel das instituições que representam o setor. Bom, para isso eles precisam ter uma governança e um plano de trabalho capaz de atrair novas lideranças. A gente brincava aqui que fazer mais do mesmo com a turma que é mais old school não casa, como o Ortiz falou, nesse novo ambiente de negócio. A gente precisa aerar, renovar a estratégia e a atuação dessas instituições que têm esse papel fundamental e que precisam também ter um plano efetivo de comunicação com a sociedade para cumprir o seu papel. Dito tudo isso, antes, depois, durante de qualquer ruptura, eu queria fechar dizendo que fato é que líderes precisam ser sempre inspiradores. Muito mais ainda num momento de tanta transformação e onde as pessoas estão lidando com tanta coisa desconhecida. Quando a gente espera que pessoas comuns sejam capazes de superar suas limitações, de superar as suas inseguranças, de aderir ao processo de transformação, para produzir algo extraordinário, algo novo, fazer parte de algo novo, além das suas capacidades individuais, além das suas competências, revendo as suas atitudes, revendo as suas habilidades, a gente precisa de propósito. E o propósito precisa ser fomentado por líderes inspiradores. E dito tudo isso, propósito está muito associado com paixão. Contratar pessoas apaixonadas, porque isso é muito difícil de ensinar. Essa coesão e o engajamento que a gente disse que são fundamentais para se obter dentro de um processo de transformação tão profunda, precisam, de alguma forma, ao meu ver, estar associado com a paixão pelo setor, com a paixão pelo que se faz e com um propósito maior, que dê mais significado e que dê mais sentido e que as pessoas se sintam mais acolhidas e mais confortáveis em se jogar em toda essa onda de disruptura. Contratem pessoas apaixonadas. Obrigada. Legal, Fabiana. Obrigado. Certamente a Fabiana tocou exatamente no ponto da alma aqui, né? E, na verdade, a alma do evento, no sentido complementar do que ela coloca, né, em relação ao contexto que o Ortiz delineou. E ambos a partir de uma leitura privilegiada, né, atuando em organizações que atuam, interagem, né, organizações do sistema financeiro que interagem com diferentes atores do agro, né, no seu dia a dia, com uma leitura bastante sofisticada dessas cadeias todas e dos atores todos dentro das cadeias. Agora a gente vai passar, né, para uma virada no perfil da discussão e vamos trazer um operador, né, alguém que está dentro da cadeia do agro, né, e na ponta, né, alguém que é visto naturalmente como uma empresa que se olha do varejo para o consumidor, todo mundo conhece, né, o lado do varejo, da marca, da força, da presença do McDonald's, né, e o universo de coisas que acontecem, né, e que precisam ser coordenadas, né, por uma organização desse porte, né, ao longo de todo o supply, né, de todas as cadeias produtivas em que o McDonald's atua, né. Quer dizer, e nesse sentido, a gente vai, então,
ouvir o Daniel contando um pouco da sua trajetória profissional, o seu contexto dentro da organização, para a gente ter essa perspectiva de um outro ator dentro do agronegócio e a leitura que esse outro ator, né, na ponta da operação do agronegócio tem desses desafios colocados até aqui pelo Ortiz e pela Fabiana. Tá ok? Então, Daniel, por favor, bom dia. Assuma. Estão me ouvindo? Alô? Bom dia. Quase tarde já, né? Acho que não precisa de microfone, não. Todo mundo Você não trouxe uns lanchinhos pra gente aí, né? Faltou fazer o marketing, pô. Eu não fiz a camisa, ó, tem a foto. Ó. Eu achei que a gente não ia ter problema de almoço aqui. Professor, obrigado pelo convite. É sempre, para mim, pessoalmente, é um prazer compartilhar um pouco da nossa experiência. E para o MEC também, a gente sempre apoia esse tipo de iniciativa, porque um dos nossos principais pilares é talentos. Então, obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar. E segundo, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é um momento oportuno, em roda de bar, de amigos, a gente toma cerveja e fica todo mundo reclamando da ausência de liderança, muito bem exposto pela Fabiana, de alguns segmentos institucionais, governamentais, e a gente fica reclamando e chorando nos cantos, né? Então, parabéns pela iniciativa de um evento como esse. É de extrema importância a gente ter atitude para virar esse jogo num momento tão crítico do Brasil. Legal. Depois de dois painéis super inspiradores, fica difícil, né? Falar alguma coisa. E aí, o professor me deu uma missão que é falar de mim, aí fica fácil, né? Você vira a mesa. Um pouquinho de mim, eu tenho 36 anos, sou farmacêutico, e quando eu falo que eu sou farmacêutico, mas o que esse farmacêutico está fazendo aí? É duas perguntas que eu sempre tenho. O hambúrguer é de minhoca, e por que esse farmacêutico está fazendo aí? Né? Não é fácil a resposta. Eu fiz farmácia bioquímica. É de minhoca, então. Não é. Eu encontrei uma resposta para minhoca muito boa. Que eu fiquei em pesca, eu sou pescador. Eu falei, você já comprou minhoca para pescar? Fui comprar minhoca esses dias, R$10, 10 minhoca. Falei, não dá pra fazer hambúrguer de minhoca. Todos inflacionados. Poxa vida. E eu sou farmacêutico da Unesp, de Araraquara. E lá nós fazemos o curso, na minha época, né? Eu entrei em 2000. Você fazia 3 anos e meio de farmácia bioquímica e 1 ano e meio de especialização. Você podia se especializar em medicamentos, análises clínicas ou alimentos e nutrição. Eu me especializei em alimentos e nutrição e fui fazer estágios, tinha que fazer 6 meses de estágio obrigatório para completar o curso em alguma indústria de alimentos, né? E eu fui fazer o estágio numa empresa que chamava Braslo, que foi adquirida pela Marfrig, que foi adquirida pela JBS. E era de um grupo americano chamado USI, e eu fui fazer estágio na parte de qualidade lá, né? E então, para completar o meu estágio obrigatório. Alô? Para completar o meu estágio obrigatório. E como a farmácia bioquímica era muito focada nessa parte de microbiologia, plano HACCP, eu precisava fazer um estágio nessa área de qualidade. Aí então, a explicação do farmacêutico na área. Aí, para dar um tempero nisso tudo, minha família, meu pai tem açougue faz 50 anos. Aí acho que tem um pouco de coincidência e um pouco de paixão, né? Sempre fui apaixonado pela carne, pelo mercado de carne, por tudo isso. Nasci dentro de frigorífico, literalmente, com 5, 6 anos já ia com meu pai. E aí veio a combinar essa parte técnica, né, do alimento, com o conhecimento lá do pai, lá do açougue. Veio uma combinação legal, num momento em que, principalmente a carne brasileira, ela passou por uma transformação muito rápida e bastante grande, né? Que foi quando começou essas fusões dessas multinacionais todas aí. Eu, felizmente, graças de novo ao açougueiro lá de Morro Agudo, eu sempre fui empurrado a fazer inglês desde os dias 5, 7 anos, então para mim o inglês não era uma barreira e comecei a trabalhar nesta multinacional como estagiário.
e tinha facilidade de comunicar com a multinacional. Na época da carne brasileira, lá em 2004, 2005, a gente não tinha tantos profissionais na área de frigorífico, de carne, com o inglês fluente. Então, muitas vezes, eu era convidado a almoçar e quem fala inglês aqui, tem gringo, leva um rapaz aí que ele dá conta de levar os gringos para almoçar, para falar inglês e enrolar os caras. Então, isso foi parte de um pouco dessa carreira um pouco acelerada. Gosto de pedalar, mas o tempo não deixou mais, ganhei quilos demais, então não consigo mais. Sou pescador, gosto de churrasco e de tocar viola. Isso é um pouquinho da minha parte pessoal aí para vocês. Hoje eu estou inserido dentro do McDonald's Corporação dos Estados Unidos. Nossa base é Chicago. Eu estou dentro do departamento global a gente chama de Sustainable Sourcing, né? Porque é um fornecimento sustentável. E estou dentro do grupo de fornecimento estratégico do McDonald's. Aqui na América Latina nós temos um parceiro chamado Arcos Dourados, que eles são baseados em Alphaville. É um grupo argentino que opera os nossos restaurantes da América Latina. Então eu estou na Corp de Chicago, sou responsável pelo fornecimento estratégico de toda a América Latina na parte de proteínas, bovino, aves e suínos. Recentemente tive um desafio grande que eu vou comentar no final. Faz 4 meses eles me deram o desafio de assumir também Estados Unidos e Canadá. Então estou com toda a América aí com o fornecimento estratégico. É um desafio bastante grande. Principalmente num ano de 17, com carne fraca, carne fria, delação. Evento não faltou para a gente reagir e tomar algumas decisões, né? Uma experiência, 2017 foi um crescimento muito grande na minha carreira com experiência disso, porque eu nunca havia passado nada parecido com isso. Hoje do Brasil a gente usa muita carne para o mundo, não temos comunicação, zero, a nossa comunicação Brasil com o mundo, lenta, e aí acaba sobrando para as corporações fazer a comunicação como tem que ser feita. E eu acredito que isso tudo é por falta de lideranças. Né? Por isso que eu acho que o evento é muito, muito importante. Então, dentro do Mac é isso. Eu estou estrategicamente, eu sou o único funcionário da Corp do McDonald's Corporation no Brasil. Fico 70% do tempo aqui, 30% do tempo lá, indo e voltando. Porque a América Latina e o Brasil, principalmente, é muito estratégico para a gente na parte do agronegócio. Então, nós somos uma empresa de restaurantes, porém a nossa base é agro. Né? Batata, café, suco de laranja, carne, trigo, enfim. Roupa, algodão, por exemplo. Então, a gente é uma empresa de agro. Né? Então, estrategicamente, eu fico aqui no Brasil para dar suporte para os outros países que necessitam da nossa carne brasileira, Argentina e Uruguai, principalmente alguma coisa de México. Nossa operação, eu fico de novo com a parte de estratégia. Nós utilizamos bastante carne brasileira para outros países. 85% da carne da Rússia era brasileira. A Rússia fechou o mercado, a gente tem que se virar para botar carne lá. Então a gente está fazendo carne bovina para mais de 15 países e carne de frango estávamos fazendo para mais de 12 países. Eu digo estávamos por quê? Porque recentemente o Brasil, infelizmente, está passando por uma crise no setor avícola que eu nunca imaginava que o Brasil ia passar. No negócio McDonald's, nós exportávamos 60 mil toneladas de peito de frango do Brasil para a Europa, para moer lá e fazer os nuggets na Europa. Nós estamos exportando 0. Assustador, né? Assustador. E esse problema está aí na porta. E isso é um problema de uma empresa. Né? Comprando frango da Ucrânia e não comprando frango brasileiro. Por quê? Porque o mercado está fechado. Com tudo que aconteceu aí com as empresas que a gente não precisa nem citar os nomes. Né? Então esses são os desafios que a gente tem na mesa. Contar toda essa história do Brasil lá para fora.
E algumas coisas é impossível de contar. Né? Então, eu estou no MEC entrei no MEC em 2000, trabalhei no fornecedor de 2005 até 2010, 5, 6 anos. Em 2010 fui contratado pelo MEC como gerente, e faz 5 anos que eu fui promovido a diretor da América Latina e agora como diretor da América. O desafio é bastante grande, sou apaixonado pelo que eu faço. Eu anotei algumas coisas aqui que a gente usa pro nosso dia a dia. Falei de mim, falei do MEC, agora vou falar um pouquinho do líder, né, de o que nós somos os desafios. O MEC tem alguns programas muito sólidos de desenvolvimento de lideranças. E o americano ele é muito quadradinho, focado, né? O MEC é uma empresa era bastante conservadora, e a gente vai para esses treinamentos e algumas coisas são um open eye para nós, né? E uma das coisas que eu fui para um treinamento 5 anos atrás, que eu era gerente, eles estavam me preparando para a diretoria, era o Let Things Go. Poxa, mas a gente é tão apegado em tanta coisa, tira as pedras da mochila e anda. Tem coisa que você não vai conseguir resolver, que não é papel do líder resolver, e vai ter que let things go. Então, essa é uma coisa que a gente acaba utilizando bastante no nosso dia a dia para ser líder. Um líder ele não tem a função de detalhes, resolver os detalhes. Precisa dar a direção e o norte. E para mim foi uma ficha que caiu muito grande. Eu tive um conflito bastante grande na transformação de líder, que é quando a minha ficha caiu, que eu realmente estava virando um líder, quando você para de ter direção e as pessoas começam a vir para você para te pedir direção. Isso é uma carência muito grande, essa falta de direcionamento, de coach, porque cada vez mais você como um líder, as pessoas vão vir mais para você pedindo direcionamento, pedindo inspiração, e você não tem quem você se apoiar mais para esse momento que, poxa, antes eu tinha um chefe vindo e dando uma direção, agora não, agora você tem que andar com as suas pernas e dar direção para esse pessoal que vem vindo. Nesse momento foi quando minha ficha caiu, e foi um coach meu americano que falou: você não vai ter mais isso na sua vida, cara. A partir do momento agora você é líder, você vai ter um cara para você trocar uma ideia, um conselho, alguma coisa. Mas te direcionar para esse lado, por essa é a tua missão. Essa é a tua responsabilidade como líder agora. Né? Esse foi o momento que a minha ficha caiu. E foi muito interessante esse momento. É difícil a gente desapegar disso, né? A gente é muito carente, muito apegado em algumas coisas e não muito treinado como cultura a tomar as decisões e liderar alguns processos e assumir alguns riscos. Né? Dentro do McDonald's como corporação em qualquer empresa ela é muito mal vista, né? Com os mercados. Poxa, vem a corporação de novo da ordem aqui, pelo amor de Deus, como é que esses caras só andam de executiva, vem aqui, fala o que tem que fazer, volta para casa. E nós lá, eu tenho um indicador de performance pessoal que é Lead Through Influence, que a gente tem que liderar através de influência. Né? Eu tenho todo este América que eu falei para vocês, e sabe quantos reportes direto tem? Nenhum. Não tenho nenhum reporte direto. Então eu não mando nos mercados. Eu não chego nos Estados Unidos e falo: faz isso, faz aquilo. A gente tem a nossa estratégia bem definida e clara, comunicada, e a gente precisa fazer com que ela funcione, influenciando os líderes dos mercados. Esse processo ele não é fácil. Você precisa ter muita resiliência, muita flexibilidade para liderar com influência e fazer as coisas acontecerem, não no forceps, não de cima para baixo e vamos fazer, mas atingindo o seu objetivo através de influência. A gente usa muito isso no dia a dia, é uma estratégia da empresa de desenvolver os líderes com isso, porque o nosso modelo exige isso, de franqueados, parceiros e tudo mais. A gente usa isso tanto para franqueados como para fornecedores. Então todos os objetivos que a gente tem através de influência.
Puxando um pouco para o agro diretamente, o desafio gigante é conectar o consumidor com o campo, né? É o próximo desafio. Então, tudo que acontece aqui no meio, basicamente, quem paga a conta é o consumidor. E se a gente não encontrar formas eficientes de conectar este consumidor com o campo, eu não sei se a gente vai ter sucesso. Porque o agro é mal visto, as histórias são todas distorcidas e mal contadas por N interesses. Então, eu acho que esse líder do agro, ele tem que ter essa capacidade de conectar os pontos. Tem coisas acontecendo, vamos pegar uma cadeia isolada de produção animal, que é a minha área. Coisa acontecendo na indústria farmacêutica, na indústria de insumos, de alimentação animal, nos bancos financiando, nas ONGs protegendo de desmatamento, no MEC com os restaurantes, no frigorífico. Esse profissional, ele tem que conectar todos esses pontos para atingir o sucesso do agronegócio. Não adianta o produtor produzir, a empresa de vacina vender vacina, a empresa de nutrição vender insumo, se o consumidor não está pagando a conta e satisfeito e acreditando no que ele está comprando. Esse é o grande desafio, eu acredito, da formação desses novos líderes e essa inspiração. Acredito que falta muito no Brasil. Eu tenho algumas experiências globais, que você pega a Austrália, por exemplo. Poxa, fui visitar a Austrália, a pecuária australiana. Peraí, o Brasil tá muito melhor que isso aqui, gente. Só que eles são organizados na comunicação. Você tem um MLM, Meat and Lamb Australia. Nenhuma comunicação do agro, do Meat and Lamb Australia sai para o mundo se não passar pelo MLM. Né? Então, eles estão conectando esses pontos bem. E eu acredito que nós estamos um pouquinho atrasados nessa parte de conectar. Trazer solução para o agro, não solução spot individuais. Né? Capacidade de reação, muito bem colocado pela Fabiana. Esse líder ele não tem tempo mais. O McDonald's era uma empresa extremamente engessada. A gente chamava de Titanic. Para virar, precisa de um ano para você mudar de direção. Mudou. Modern and Progressive Burger Company é a nossa visão agora. Tem que ser rápido. Inclusive o nosso CEO conversou com todos nós líderes e falou assim, erre, mas erre rápido. Não espera para errar. Antes as tomadas de decisões eram, checou de novo, chamou o departamento legal, falou com os advogados, passou. Foi embora. Eu ia, e é incrível, não estou falando de muito tempo, estou falando de 8 anos de McDonald's. 5 anos atrás eu ia para reunião com o departamento legal e falei, vou sair daqui preso. Não é possível. Tantos cheques de. O CEO fez esse disruption e falou, não, gente, erre e erre rápido para que a gente consiga consertar o plano de voo. Senão o avião está caindo, se você errar quando o avião está caindo, você não tem tempo de consertar o plano de voo. Então eu acredito que isso é bastante interessante para esses novos líderes, né? E desafios muito grandes, como eu falei para vocês, dos Estados Unidos e Canadá. Você pega um brasileiro e coloca para tocar uma cadeia de frango dos Estados Unidos e Canadá de 2,5 bi de dólares. À distância, sem nenhum reporte direto, eles têm que fazer a coisa acontecer. E com restrições de DNA para travel, para viagem. Né? Então, o teu Skype tá aí, o webinar tá aí, vamos lá. Vai lá ganhar a equipe lá e vamos mandar um e-mail te apresentando e você vai abrir esses horizontes aí. É super desafiador, porque a gente não... Isso é novo, né? Esse tipo de coisa é novo. E para complicar um pouco mais essa formação desse líder, só para a gente finalizar, eu acho que eu sou um dos poucos do mundo. Eu tenho 2 solid lines no meu repórter. Eu tenho 2 chefes diretas. Uma espanhola, na Espanha, e uma nos Estados Unidos também. 2 mulheres, chefe direta. Então isso para mim, no começo é assustador. Você fala, cachorro de 2 donos morre de fome, né? Achei que era por você. Por isso, mulher. Não, isso é um crescimento fenomenal para mim. E é
super assustador, mas no final, a hora que você aterriza tudo isso, você fala, caramba, que oportunidade de ter 2 líderes pesados te dando direcionamento. E elas são completamente diferentes. Completamente diferentes. Num primeiro momento, eu achei que eu ia ficar maluco. Achei mesmo, porque uma queria fazer conference call toda sexta-feira, para falar semana a outra, me ligava uma vez por mês e falava, agora que acender a luz amarela, você me liga. Você fala, como é que eu faço? E essa flexibilidade, esse aprendizado foi muito importante para o meu crescimento, para entender pessoas, entender relacionamento com pessoas, né? Que está cada vez mais difícil. Isso é um pouquinho de mim, professor. Se eu deixar, eu falo aqui o dia inteiro, melhor com um churrasco, né? Se tivesse. E aí a gente abre para um bate-papo. Acho que o bate-papo é sempre mais enriquecedor, e mais focado nas dúvidas do que a gente Legal. falando aqui. Ótimo, maravilha. Acho que uma das últimas colocações que você falou, né, um brasileiro, né, operando um negócio nos Estados Unidos e Canadá à distância, né? Imaginar que isso fosse isso há 3 anos, 5 anos atrás seria talvez impensável, né? Mas eu queria só, abrindo já para debate, né, uma série de coisas que foram muito colocadas, muito bem colocadas, né, desde a discussão em torno de smart business, smart people, né, as facetas ou as esferas de como se, né, se compõem as lideranças nas diferentes áreas de representação do agro, os aspectos também muito colocados em relação ao gap de comunicação muito forte dentro do setor e a carência de liderança nesse sentido, os aspectos das conexões dentro das cadeias produtivas, entendimento entre os atores da cadeia produtiva, essa concertação, né? Os aspectos ainda inconclusos de toda uma trajetória evolutiva do ponto de vista de ganhos em termos de gestão, né, e governança dentro das diferentes áreas do agro, agora, né, sobrepostas também por uma série de desafios na linha das tecnologias disruptivas, ou todo o contexto digital que hoje impacta fortemente o agro, né? E dentro de todo esse contexto, né, o exercício, o papel dos novos líderes, né, do que se espera, né, em termos das representações, das lideranças do agro no nosso ambiente, né? E eu espero que tenha ficado, né, muito reforçada essa nossa mensagem que a gente quer passar do protagonismo do agro brasileiro em termos de inserção global, né, tem que estar também combinado com o protagonismo das pessoas que fazem o agro, né, em termos globais também, ter voz, ter presença, ter participação também muito mais intensa. Bom, com isso eu vou abrir para o debate imediatamente, né, nós temos um tempo, temos que terminar exatamente a 1h, é o nosso deadline aqui por conta de agendas, né? Como nós temos pessoas globais na mesa, né? O aeroporto está esperando um deles, então a gente tem que terminar em ponto aqui. Então eu abro imediatamente para debate e eu vou pedir que cada um que faça a questão, né, procure ser bastante objetivo, né, na colocação na questão, né, para que a gente tenha espaço para várias manifestações, para a gente evitar grandes depoimentos, né, e fazer com que a coisa seja mais dinâmica, mais fluida, com questões bem objetivas colocadas para os nossos painelistas. Tá? Então, eu peço só que, né, abrindo aí a palavra para debate, as pessoas se apresentem, né, coloquem aí a sua origem e as questões. Começando com Jeffrey, que é um dos grandes, né, nomes aí, em termos de contratação no agro, não poderia ser outro a fazer a primeira questão, né? A gente sofre bastante. Mas eu queria fazer uma pergunta para os 3. Quando vocês vão contratar alguém ou sucessão, quais são os grandes faltas? O que falta nos executivos, executivas, para preencher essa função? Quais são as características que tem falta, né, que deve? Eu estou no meio de um processo de sucessão, né? Porque dentro do MEC eles pedem, se você não tiver alguém melhor do que você não vai para lugar nenhum, né?
Este ambiente que nós estamos hoje no Brasil é super complexo de ter um profissional, no meu caso, que tenha essa base técnica de entender o que é a soja, o que alimenta o frango, o cerrado, o desmatamento. Conectar esses pontos é uma coisa super difícil, que a gente não encontra. Quando encontra, esse profissional tem algumas outras limitações. No meu caso, especificamente para essa posição, a barreira de língua é uma barreira bastante grande, porque tem um misunderstanding aí de que eu falo inglês. O brasileiro, às vezes, tem algumas dificuldades que a gente precisa melhorar um pouquinho disso. Então, essas duas barreiras é um pouquinho difícil para nós, né? E eu acho que dentro do agro, do modelo do agro, tem muitas pessoas que queixam do comprometimento. Eu não me queixo. Eu acredito que os profissionais que eu trabalho nos meus fornecedores para desenvolver os planos de sucessão são muito comprometidos com o negócio, tem lá a famosa dor de dono, estão na pegada. Mas esta visão mais global e entender o Brasil como um fornecedor de commodities agrícolas para muitos países, entender essas culturas, entender do todo da base, é um desafio bastante grande, no meu caso, para plano de sucessão. Eu encontro um cara legal para frango, um cara legal para boi, um cara legal para suíno, mas um cara com essa visão das commodities é difícil a gente encontrar. Talvez eu preciso mudar o pensamento da sucessão. Talvez esse tipo de profissional ele não existe e a gente precisa moldar ele ao longo do caminho. Alguém quer complementar, Ortiz ou Fabiana? Não, talvez até para te ajudar aqui nesse ponto, que é o que, para mim, tem duas coisas que eu sinto muita falta. Está muito ligado a isso, e eu não sei se a questão não é ter uma visão sistêmica, mas é conseguir ir na raiz de um problema. É enxergar, de fato, o que é o problema, e então vir com uma framework, uma capacidade de análise do contexto do problema e então ferramental para resolver o problema. Talvez não exista alguém ou tem pouca gente que conheça todos os setores, mas alguém com capacidade de entender a problemática de cada setor, identificar a raiz desses problemas e ter uma caixa de ferramenta para atacá-los, tanto faz o setor, né? Ele vai conseguir levantar. Esse é um problemaço que eu vejo assim, em geral. As pessoas são pouco exercitadas a identificar problema e então usar o ferramental em cima de uma teoria à prova de bala, né? E a segunda, que eu acho que é parte disso, também aí é uma falta do dia a dia, não é só para contratação, etc., é a capacidade analítica, porque a capacidade de trabalhar com matemática, né? Com dados, com econometria, ferramental matemático. É uma pena, é super fraco em geral, e é tudo, né? Ou é muita coisa. Complementa, Fabiana. Eu queria pedir licença para primeiro falar das dificuldades de contratação dos nossos clientes. Nessas ondas do agro, se a gente olhar pelo menos para o que ainda a gente tem que acabar de resolver, que é a questão da gestão e governança, as empresas agrícolas, sejam elas operando enquanto pessoa física ou jurídica, não importa, mas aquelas empresas agrícolas que estão interessadas em estabelecer a cultura de profissionalismo e que reconhecem que, às vezes, dentro da família ou dentro daquela equipe não existe aí, não tem todas as capacidades necessárias, e vão à busca de profissionais que tenham conhecimentos de fato de gestão de uma forma mais ampla, que não seja o agrônomo que sabe lidar com operação agrícola, com maquinário agrícola e com funcionários, mas que seja aquele gestor que tem uma visão mais ampla, que consiga conectar o lado operacional com o financeiro, que consiga entender a importância de uma controladoria. Esse profissional não existe. A gente orienta os clientes que eles precisam e eles perguntam, ok, eu até concordo, mas aonde eu acho? E eu acho que essa é uma falha muito grande do nosso sistema de preparação de profissionais para o agro. A demanda está aí, a necessidade é urgente e não tem. Do ponto de vista do banco, a gente tem um foco muito grande no perfil das pessoas. Tudo isso que eu falei aqui eu tento praticar muito.
A gente precisa buscar pessoas que se encaixam no nosso momento, na nossa cultura, nos nossos valores. E eu acho que o que falta nas pessoas, às vezes, é entender, de fato, o que é o papel delas. As pessoas se prendem muito ainda na descrição da função. O que eu vou fazer? E, na verdade, o que você vai fazer importa menos de como você pretende contribuir. As pessoas são mal preparadas para se colocar dessa maneira. Então, o discurso das pessoas, quando elas estão em busca de uma colocação, é pobre. Eu sinto falta de pessoas que consigam realmente entender entender e comunicar a que elas vieram, o que elas de fato querem e como elas pretendem somar. Acho que isso faz muita diferença quando eu encontro alguém que tem esse discurso estruturado e convincente. Faz muita diferença. Obrigado, Fabiana. Bom, nós temos vários inscritos aqui. Tinha o Celso, o Tiago, depois ali atrás. Aqui tinha também a Carolina. Então, acho que a Carolina está com o microfone. Então, pela ordem aqui que eu tinha, depois da Carolina, o Celso, o Tiago, depois a gente tem as duas outras colocações. Eu vou pedir só para a gente, né, ganhar a dinâmica, que as perguntas, ao máximo possível, sejam endereçadas para um dos painelistas, né, para a gente poder circular, né, em várias questões. Tá? Bom, boa tarde. Eu sou Carolina Graça, pesquisadora aqui do Pensa, de algum tempo. Minha pergunta é justamente para a Fabiana. Ontem, por acaso, eu estava numa palestra sobre educação, falando quanto que a tecnologia isola as pessoas, né? É sabido que as crianças hoje têm um problema muito sério de relacionamento em função dos smartphones, iPads e etc. E que isso é uma característica que não é só das crianças, os adultos também estão cada vez mais isolados. E, por outro lado, a tecnologia está aí, está entrando cada vez mais forte no agro e, de certa forma, puxando para o isolamento. E toda a sua fala foi a busca de um líder mais sensível, talvez, né? Um líder que inspire, que motive. A fala do Daniel, né? Que lidere pela influência. Então, como que a gente consegue construir esse profissional que, de um lado, tem uma força puxando para o isolamento e, do outro lado, tem uma força, um mercado pedindo para que ele seja uma pessoa mais sensível, que tem um olhar mais humano? Uau, ok. Se eu queria falar de alma, eu achei um jeito, né? Bom, eu acho que, primeiro, usando a tecnologia ao seu favor, né? Então, dando alguns exemplos, por exemplo, a gente usa justamente dos smartphones, dos grupos de WhatsApp, etc., para fomentar esse espírito coletivo. A gente não passa mensagens necessariamente de trabalho, mas a gente tem uma forma de usar essa tecnologia para manter esse espírito de equipe. E, de fato, é através do propósito. Quando o propósito é comum, quando as pessoas se identificam com aquele propósito comum, você cria uma atração que consegue mitigar um pouco o fator do isolamento. A minha equipe está espalhada em 17 cidades. E a gente se sente juntos todos os dias. Mas é porque a gente está super focado e amarrado pelo propósito comum. A gente comemora tudo que a gente faz, das coisas mais simples às coisas mais extraordinárias. E por aí vai. A gente vai incorporando essa mudança e vai tentando criar um ambiente de trabalho que mitigue esse efeito. Legal. Bom, eu tenho aqui o Celso. Quando eu vejo o Celso, eu lembro de café, né? E só um detalhe, o Daniel estava falando muito de proteína animal, essa para o Samuel, para a Cris, né? O McDonald's é o segundo maior comprador de café do mundo, né? Aliás, além do Big Mac, faltou você trazer também um cafezinho para a gente, né? Mas, Celso, tua questão. Tá bom. Então, Celso, do Instituto de Economia Agrícola.
Vou perguntar também para a Fabiana. Quer dizer, a formação do líder, ficou bem claro, todas as exigências, toda a complexidade que ele precisa contemplar. Mas ele também precisa de ferramentas. Sem ferramentas não adianta ter tudo isso na mão. Precisa de ferramentas. E eu quero me focar nas ferramentas de gestão. Como fazer isso? E trazendo a parte do VUCA seu, a ambiguidade. Né? Porque como a gente trabalha a gestão normalmente, né? Assim, institucionalmente falando? Faz prospecção de demandas, faz análise SWOT, né? de pontos fortes, pontos fracos, tal, aquela matriz, desenha um planejamento estratégico de trienal, né? E coloca dentro das ações toda a instituição trabalhando em torno daquele projeto institucional. Né? Mas, diante desse contexto, né, e que a gente já sabe que não é de hoje que está acontecendo, né, já vem de algum tempo, qual ferramenta nós vamos nos apoiar para fazer a gestão? Embora consiga contemplar parcialmente alguns desses quesitos que você levantou, em termos da alma. Também não estão desenhadas essas ferramentas e eu acho que a gente vai ficar bem perdido, na verdade. Né? E aí eu falo da ambiguidade. Né? Sem a ferramenta, o que adianta ter o líder com essa configuração? Bom, de fato, eu acho que tem ferramentas a serem desenvolvidas que ainda não estão aqui. Né? Mas tem coisas novas, como, por exemplo, o Design Thinking, que ganhou uma proporção enorme na medida em que se espera mais criatividade, mais espírito transformacional e etc. No entanto, apesar da minha fala ter sido muito mais com esse recorte, né, comportamental, eu não dispenso as ferramentas tradicionais. Só que eu acho que antes era um adicional às empresas que as aplicavam e hoje é o básico. Você ter um planejamento, você saber ter um objetivo, você ter um desafio, ter uma noção de como você vai chegar lá, embora muitas vezes a gente se propõe a colocar objetivos antes de saber como vai chegar lá, isso faz parte do novo normal, mas você tem que traçar um caminho e você tem que ter um mínimo de orientação. Não dá para ser isso aí sem estrutura. Então, eu não abro mão do planejamento estratégico, eu acho que não dá para abrir mão de uma análise contextualizada da cadeia em que você está inserido, do seu ambiente de negócio, mas certamente tem que ter lugar para novas ferramentas, como um design thinking, como as ferramentas ligadas ao processo agile, tomada de decisão em pé, rápido, projetos com entregas pequenas, ao invés de um projeto que vai levar 3 anos para aparecer alguma coisa, entregas a cada 3 meses. Eu acho que tem essas novas tecnologias de gestão que vão ir, vamos dizer, preenchendo esse espaço. Se eu complementar, o mercado, no nosso caso, está passando por uma tentativa e erro. Nós identificamos algumas ferramentas, utilizamos, não funcionou, vamos para outra. Então a gente está no momento, está dinâmico. Então eu acho que não existe uma resposta única para isso. De acordo com cada necessidade de cada organização, seja ela institucional, governamental ou privada. O importante é identificar que não funcionou e encontrar uma forma para ela, mas está muito mais dinâmico do que estava. Nós trocamos ferramentas de tomada de decisão 2 vezes no último ano. Fizemos um SLA, não funcionou. Estamos no DAI, tentando estabilizar. Legal. Tinha uma questão do Thiago lá em cima, depois... como? Celso. Depois o Celso e depois aqui na frente. Vamos lá, Thiago. Boa tarde, Thiago Fischer, do Canal Rural, do Pensa e da Extracta. Ortiz, uma Trilíder. pergunta... Oi? Trilíder. Pois é. Uma pergunta direta para um mundo que a gente está se envolvendo cada vez mais. Né? Hoje eu estou liderando 2 agtechs em desenvolvimento, uma para ser lançada agora, tá? E esse mercado está fervilhando, você sabe melhor do que eu. Eu venho acompanhando o desenvolvimento das agtechs pelo menos nos últimos 3 anos, e realmente a gente tem tecnologia e essa tecnologia está pronta para ser embarcada. Mas talvez o grande desafio seja um precipício, um vale de conhecimento, de conteúdo efetivo na cabeça dos líderes da produção
em conseguir usar efetivamente isso. Tá? E daí, quando a gente fala de smart leaders, eu não sei se eles vão ser alguma coisa sem smart staff. Então, hoje, quando a gente olha para mais de 90% das agtechs no Brasil, elas estão tentando resolver problemas de gestão, poucas, mas, na grande maioria, problemas processuais de uma fazenda. E nenhuma está olhando para o desenvolvimento humano. Como é que você vê isso? Tem muito disso. Tem talvez um misto de 3 coisas aí. A parte humana ficou para trás, e isso traz um monte de risco e um monte de problema de uso de tudo que puder vir a existir e que já existe. Já existe um monte de coisa, só que é tudo separado. Existe um monte de ingrediente, mas não existe um prato feito. Isso é um grande problema para um produtor. Eu lá no centro de pesquisa que eu trabalho, a gente está trabalhando agora para um baita levantamento aí para o pessoal de soja. É como se fosse a ProSoja americana. E o vetor desse levantamento, o porquê do levantamento é isso. Os produtores estão bombardeados de alternativas, de ferramental. Tem muita coisa que já penetrou na fazenda que eles nem muito bem sabem o que é, através de máquina, internet das coisas, etc. Isso traz 3 consequências. Uma é um risco danado dessas coisas emperrarem a operação dele, porque começa a ficar o coração da operação agrícola na mão de uma porção de coisas que depende de sistema, conexão, etc. Dá vírus, dá bug, pode dar hacker e vai para o brejo. Né? Enquanto era sistema periférico, sei lá, gerar uma folha, uma contabilidade, você contorna. Mas imagina isso numa operação agrícola, né, do coração. O segundo é isso, é uma dificuldade danada de lidar com esse monte de coisa que é independente, é desconecto. Ele não vem não vem solucionar um problema. E às vezes cria muito mais problema, porque ele tem que interpretar a imagem, ver sensor, definir o que vai fazer, tem aquele monte de dados para agricultura de precisão, e a agricultura de precisão dentro do mercado americano, dentro dos produtores maiores, tem 67%, né, que usa as 3 frentes de agricultura de precisão. E aí vem uma terceira coisa, que é a capacidade de interpretar tudo isso e de fazer escolhas. Né? E esse talvez tenha sido o maior vetor da contratação desse estudo e da análise que vem junto. Como é que você faz escolha com tanta tecnologia alternativa? Cada um demonstra ser um pouco melhor que o outro em aspectos diferentes. E tem a questão da obsolescência. Aquilo que você contratou ano passado, ano que vem já está caro comparado com a alternativa e ainda é menos eficiente que a alternativa. Então, o pior de tudo está na fase de transição, que é as pessoas assimilarem tudo isso, entenderem, assimilarem o risco de apostar na tecnologia errada, como é que erra rápido para então consertar, como é que tomar muito cuidado para isso não afetar ou não arriscar demais o cerne da operação agrícola. E essa fase de transição traz um monte de risco de novo. Né? Mas é uma fase de transição. E como toda fase de transição, vai ter um pouco de displacement. Aí vai ter coisas que vão cair pelo caminho e outros que vão capturando um pouco melhor, vão colocando gente bem melhor, vão tendo uma liderança interna, até não necessariamente do produtor, etc., mas né, do seu grupo um pouco melhor. E talvez um elemento que mais está sendo transformador na agricultura, que até aqui já aconteceu, é que descasou da digitalização, mas que agora está mais ou menos casando no mercado americano, que é uma geração nova. Né? A agricultura americana está velha, né, de idade. As pessoas têm 24%, têm mais de 65 anos. E estão se aposentando, e uns estão saindo. Tem uma geração nova vindo, que já nasceu com o telefone na mão, já nasceu com smartphone, tablet e tudo isso. Daí. Então, isso ajuda para danar. Né? Já está acostumado, já está entrosado com esse negócio. Mas é uma transição, e essa transição vai ser um problema. Para terminar, o que eu acho que talvez ajude muito além da troca de geração, que ajuda a fazer uma ponte nessa transição, é o ponto em que essas startups começam a virar mais parrudas, as que sobrevivem, e começam a integrar as técnicas para trazer solução. E traz solução fácil de comer, né? Traz o prato pronto, em vez de um montão de ingredientes na mesa
que não funciona, né? Não é assim que as pessoas, não é assim que a gente, consumidor, age e reage a um monte de ingredientes. Você quer resolvido a situação, né? Bom dia, sou Celso da Docket, uma startup de tecnologia na busca e gestão da documentação cartorária e forense para operações de barter, alienação fiduciária, operações de CRA. A minha pergunta é: como dar voz a esse líder VICA dentro de estruturas old school, onde eu falo isso porque uma das nossas grandes barreiras em lidar com o mercado são essas estruturas um pouco antigas para a nossa época em relação a gerar, né, a inovação com inteligência artificial, mudar alguns cenários que, como o agronegócio, o setor jurídico, ainda lidam com algumas questões tradicionais. Como ser um líder VICA dentro dessa estrutura que ainda é tradicional? Fabiana. Uau! É difícil, porque a gente está falando de dois mundos antagônicos. O mundo ao qual você se refere, que é o ambiente jurídico brasileiro, não podia ser mais dinossáurico. E a gente está falando de um líder que está nessa era de disruptura e tudo mais. Eu, honestamente, tenho muita dificuldade de achar uma resposta para essa pergunta. Só posso te dizer que precisa de muito empenho. Acho que a transformação desse ambiente jurídico regulatório brasileiro no que diz respeito ao agro precisa acontecer. É um dos pontos mais críticos hoje no que se refere à percepção de risco, por exemplo, de parceiros financeiros. E, para ela acontecer, vai precisar de um esforço da cadeia como um todo. Não é só um elo. E acho que essa é uma das grandes razões de eu ter reforçado aqui a importância da representação e da liderança institucional dentro do agro. O agro brasileiro, essa é uma das razões pelas quais o agro brasileiro fica para trás em muitas coisas em relação ao agro americano e ao agro australiano, porque o nosso ambiente regulatório e jurídico é jurássico, mas só a cadeia pode resolver. Então, a gente precisa de líderes fortes e líderes institucionais, articuladores e de representação governamental focada nas coisas adequadas, né, nos propósitos corretos. Acho que é a melhor resposta que eu consigo te dar. Obrigada. Tinha, então, uma colocação sua. Eu vou perguntar se nós temos mais alguma questão, para a gente já poder endereçar para o final, né, pelo nosso tempo limitado. Então, tem uma questão, a sua e a do senhor, e aí nós encerramos as questões e, né, temos o depoimento final aqui de cada painelista. Okay. Por favor. Boa tarde, parabéns aos palestrantes, debatedores e pela organização do evento também. Meu nome é Floro, eu sou pesquisador da Faculdade de Medicina da USP em relação à gestão de carreira impactando na qualidade de vida e na saúde. Em cima dessa sua colocação, Daniel, das dificuldades de você trabalhar numa organização sem ter ascensão direta, a gente vê que a evolução das mudanças estão cada vez mais complexas. E para que a gente consiga identificar alguns pontos de trabalho, faz sentido nós exercitarmos a autonomia para que a gente consiga ter essa evolução e poder influenciar mais as pessoas? Faz total sentido. A autonomia para, inclusive, demonstrar para essas pessoas que você precisa influenciar que existe essa autonomia, né? Estou passando isso, como eu disse, para os Estados Unidos, né? Um mercado super conservador, né? Que, respondendo a sua pergunta, dentro da nossa empresa, teve que mudar. Teve que mudar a estrutura, teve que mudar para esse novo... E os Estados Unidos está passando por essa mudança. Uma das ferramentas que eu tenho utilizado para ganhar a confiança deles também, porque vem um brasileiro falar o que aqui de frango americano, é dar autonomia para eles, fazerem eles identificar as oportunidades, incentivar eles a trazerem a solução e com que eu consigo elevar essas pessoas para o meu leadership. Eu só quero conectá-las. Então, esse cara aqui tem autonomia para fazer o que tem que ser feito, pega o trabalho dele,
levo ele para falar com o meu leadership sem passar por mim. Eu só fico por trás dele. Se cair, eu estou aqui. Então, essa autonomia é o que eu estou utilizando para... Aí você vai balizando também para essa autonomia não sair do controle total, né? Mas, sem dúvida, é uma ferramenta excelente que a gente vem utilizando e cada vez mais encorajando eles a tomar as decisões e errarem. Bom, eu vou pedir, então, para fazer as duas questões na sequência, tá? Para a gente ir para o encerramento aqui. Boa tarde, sou Rodrigo Murat. Como produtor de uma das coisas de café e tendo cada vez mais agora no negócio da família, uma das coisas que eu vejo, e acho que é principalmente para o Daniel, além da mudança que eu via muito nas empresas quando eu estava, que é a mudança operacional, agora tem uma mudança dos consumidores de mais qualidade, mais coisa natural, que no McDonald's, então, tem sido um desafio brutal. E é uma das coisas que eu tenho visto muito na ponta ainda, o consumidor com a empresa. Eu queria saber como é que você está vendo isso, e eu, como produtor de café, que busco cada vez melhorar mais a qualidade, como você está vendo isso na cadeia, como está chegando essa comunicação e como está agregando ou não valor, onde está parando, porque às vezes parece que fica meio travado na frente. Então, para não perder o ritmo, o Daniel coloca, que foi uma questão bem específica, e o senhor faz a questão na... Rodrigo, né? Rodrigo, excelente pergunta, e nós estamos vivendo isso na veia. É nossa prioridade número 1. Nós acabamos de lançar o Scale for Good, que é para quebrar um pouco disso aí, porque o consumidor tem a impressão de que grandes empresas é ruim para o meio ambiente, é ruim. Então nós lançamos o Scale for Good, que empresas grandes é bom e fazem sim. É super desafiador essa comunicação, extremamente desafiador. No café, é uma das commodities que nós estamos mais avançados, por incrível que pareça. Nós já temos certificações de Rainforest, que o nosso consumidor identificou isso como um plus, né? E o café, dentro de nossas commodities, é a que está mais avançada nesses temas de agregar valor e acelerar. Aterrissando isso no campo, é o contrário, para agregar valor para o produtor. Como o café não é nosso core, nós não estamos muito focados no café para este ponto lá no campo. Então, essa comunicação ela é falha, sim, e existe uma grande oportunidade de trazer o produtor para perto do cliente, para falar o que o cliente está querendo e botar para o produtor para eles se entenderem, né? Tem grandes barreiras do produtor brasileiro. Tem um monte de erros de interpretação, rastreabilidade. Você vai falar de rastreabilidade para o setor produção bovino, automaticamente vem o Sysbov na cabeça. E rastreabilidade não é Sysbov. Rastreabilidade é um conceito muito maior. E como você aproxima o consumidor do produtor sem rastreabilidade? Eu não enxergo. Então, rastreabilidade tinha que ser a primeira ferramenta do produtor. Se ele quer mostrar a cara dele, a fazenda dele lá fora. Rastreia tudo, transparente o tanto que você quiser, porque sem isso você não consegue. Tem vários processos, comunicação é essencial, ferramentas como rastreabilidade, eu acho que é fundamental essa transparência, isso aí, a gente não tem nada para esconder, né? E automaticamente isso vem na cadeia. Eu costumo dizer, Rodrigo, que assim, eu não sou muito a favor do prêmio, porque eu acho que algumas coisas, elas têm que acontecer sem o prêmio. Igual quando nós começamos com bem-estar animal há 10 anos atrás. Quanto você vai pagar para fazer bem-estar animal? Quanto eu vou pagar para fazer bem-estar animal? É o the right thing to do. Né? Ou você faz ou você está fora. E algumas coisas entram por essa linha. A não ser na gourmetização do café, que aí sim. Agora que nós estamos num tema super crítico, que é desmatamento. Quanto você vai pagar por commodity sem desmatamento? Como é que eu vou justificar para minha filha que o meu filho que o café vem de área desmatada? Difícil, né? Espero que a gente pode bater uma bola aí no final, se você quiser aprofundar um pouquinho mais. Uma última colocação, então, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Francisco Paternostro. Eu sou tutor na FIA, consultor e também coach executivo. A minha pergunta talvez aí para você, Daniel, você abordou um pouco esse assunto, mas eu queria ver a tua colocação com relação ao aspecto integridade, né, como um dos itens talvez mais importantes hoje dentro do nosso ambiente, não só no agro, mas em geral.
e que ele, no aspecto da liderança, hoje ele é um eixo que a gente meio que está passando, sociedade apelando a mudanças, e a gente não está conseguindo andar de uma forma talvez tão efetiva como a gente vê alguns países aí, mas num caminho um pouco mais forte. Então, a minha pergunta a você, como trabalhar isso? Porque o engajamento eu consigo, né? As competências, o agro é referência. Agora, esse aspecto aí que tanto estão perdendo mercado, inclusive, como você bem colocou, com a carne, do frango. Então, como trabalhar um pouco mais esse assunto? Integridade do líder. Integridade do líder. E passando isso, lógico, para toda a organização. Tudo que aconteceu no nosso país esses 2 últimos anos, né, é muito engraçado a gente ver isso de fora, que é distante, às vezes. Explicar tudo isso é praticamente impossível. Explicar tudo que está acontecendo aqui é praticamente impossível, porque os meus superiores falaram, faz o que tem que ser feito e me fala se explodir a bomba. Tipo, eu não quero entender. Né? Essa integridade é difícil. Isso, na minha opinião, isso é formação, isso é valor, isso é cultura. Né? Isso é formação lá de base. Se você pegar um cara que não tem integridade, pode treinar, pode fazer assinar compliance. É difícil você mudar esse valor de integridade das pessoas, né? Eu acho que isso é base e cultura de formação lá de trás do país. Eu vejo, trabalho muito com os Estados Unidos, muito com a Ásia, muito com a Europa, algumas coisas que acontecem na nossa cultura, dentro do nosso sistema, é inexplicável. Os caras automaticamente falam, mas isso é crime. Tem algumas situações claras do dia a dia de todo mundo aí, de gorjeta aqui, balança que pegou o caminhão para ir para o porto, e que R$100. Isso não existe, isso é crime. Né? Então, eu acredito que as organizações privadas, né, têm total autonomia e condição de ser íntegro. Total. Eu acho uma falta de responsabilidade em empresas privadas que têm total autonomia de tomar a decisão e de ser íntegro e fazer shortcut. Eu acho que isso é uma total irresponsabilidade. Como nós fazemos, eu não tenho dúvida da integridade do McDonald's. Se eu tivesse, eu não estava trabalhando lá. Nós estamos pondo isso cadeia abaixo. Que nossos fornecedores sejam íntegros, compliance, desde lá do boi. É um processo lento, mas é o que nós estamos forçando agora como baseline para fazer negócio. Antes de negociação comercial. Cadê o compliance? Tem integridade? Senão não entra. Tá? Isso tem acordado nos últimos... A gente acordou para isso nos últimos 8, 10 meses, um ano, do que vem acontecendo. Porque até então a gente achava ou supunha que estava tudo ok. Então tem já pressões fortes em fornecedores contra isso. Os fornecedores ou reagem ou saem fora. Agora, quanto ao hábito governar pessoas, é difícil, né? Agora, a empresa tem essa autonomia de decidir fazer negócio íntegro. Aí eu acho que é a responsabilidade de cada empresa. Ótimo. Obrigado, Daniel. Bom, nós temos que caminhar aqui para o final. Como o Daniel não trouxe Big Mac, nós vamos ter que sair para almoçar. Né? Mas antes, rapidamente, antes de passar a palavra para os nossos painelistas aqui, uma menção final, eu queria só fazer uma menção ao nosso instituidor, professor Décio Zilberstein. Certamente ele estaria vibrando de estar aqui nessa discussão, nesse debate, porque muitos dos temas aqui que a gente tangenciou e debateu fazem parte de toda uma trajetória do Décio como pesquisador, né, Samuel? Vários temas aqui que permearam o nosso debate. Não pôde estar aqui conosco hoje, mas certamente no próximo evento que nós vamos fazer ele estará. Né? Nós temos o contato de todos aqui, então a gente vai encaminhar. Possivelmente ainda no final de agosto ou setembro nós teremos outro evento, tá? Para debater outros temas nessa esteira do nosso desenvolvimento do nosso programa. Quero fazer uma menção, um agradecimento para a Camila Murad, né, e agradecendo ela, toda a equipe do Pensa, pelo fato da Camila estar à frente da gestão executiva do nosso programa de desenvolvimento, nosso MBA, e esperamos aí contar com vocês aí que tragam outros
convidados para os nossos eventos. Eu finalizo, então, eu vou passar a palavra para a Fabiana, para o Daniel, e eu gostaria que o Ortiz finalizasse aqui, em nome do Pensa, fizesse o encerramento. O Ortiz é o nosso um grande parceiro, né, desde sempre, tanto ele como a Fabiana na nossa trajetória. E o Ortiz, de certa forma, foi o maior inspirador desse evento aqui, da dinâmica desse evento. Então, eu queria que ele tivesse aqui a palavra final aqui para encerrar formalmente o nosso evento. Então, eu vou pedir para a Fabiana e Daniel se despedirem e o Ortiz encerra, tá? Obrigada, Cláudio. Eu coloquei ali uma frase que eu gosto muito. Líderes são visionários com senso pobremente desenvolvido sobre medo e nenhuma ideia sobre a probabilidade contra eles. São aqueles que desafiam. Eu queria aproveitar para dizer que, nessa linha do líder é aquele que acredita, é aquele que confia e é aquele que desenvolve o potencial nas pessoas, para agradecer meu ex-chefe, que acreditou em mim, e é por isso que eu estou aqui hoje. Obrigada. Obrigado, Fabiana. De novo, agradeço a participação de todos, parabenizo todo mundo, todo mundo tem agenda cheia, né? E tirar 2 horas da agenda para participar de um evento tão importante como esse, eu acho que precisa ser feito mais vezes no Brasil. Eu me despeço agradecendo a todo mundo e é uma coisa que vem me incomodando quando eu iniciei minha carreira no agro. Eu iniciei minha carreira no agronegócio com 23 anos, 23 para 24. E lá naquela época vinha vindo, cadê os jovens? Cadê os jovens? Cadê os jovens? Eu estou com 36 e o discurso continua o mesmo. Cadê os jovens? Esperava ver essa sala aqui com muito mais 23, 28, né? Agora tudo é empresas smarts, é cool, papapá. O agro é cool. Oi? É legal. Então, convido a vocês que são líderes inspiradores do agro a trazer esses meninos para a discussão e botar um pouco de responsabilidade e autonomia na mão deles para a gente andar. Oi? Com toda certeza. Então, agradeço e convido vocês a trazer esse pessoal aí para pisar no campo e levar o nosso país para frente, porque potencial, eu acho que ninguém tem dúvida que sobra, né? E aqui todo mundo é jovem de espírito, né? Sem dúvida nenhuma. Eu já me incluo nessa próxima faixa. Seminovo, né? Ortiz, por favor, encerra. Então vamos lá. Bom, a gente escolheu esse tema justo porque tem hoje uma tendência a achar que é ferramental, que é dado, é big data. No fundo, são as pessoas, né? É você ter gente inspiradora, gente visionária, com um espírito de, então, criar, inovar, empreender, juntar as pontas. E juntar as pontas não só de ferramental, etc., mas juntar as pontas entre as pessoas. Essas coisas não vão funcionar sem as pessoas com o espírito certo e com algum nível de visão. Vai ter muito tropeço, vai ter muito risco nessa fase de transição, mas são as próprias pessoas que vão fazer isso aí renascer diferente, né? Como todo setor, quando renasce diferente por causa das pessoas, né? Não é por causa de ferramental, nem de tecnologia, nem de dado, nem de nada disso. Então, é um movimento cultural, e cultura, para ir formando, demora uma geração. Tem que começar agora para funcionar daqui a pouco, né? E tem muita oportunidade. A hora que começar a funcionar, se descortina uma agricultura e um agronegócio, toda uma cadeia completamente nova, diferente, com muita oportunidade. E a gente tem que estar preparado para isso, né? E por isso a gente resolveu dar um empurrão nesse sentido aí. Obrigado. Obrigado. Tem um Burger King lá na esquina, a gente vai para lá agora, né? Tem o Starbucks, né? Do lado tem o Starbucks.
Tive lá agora em janeiro, na verdade. Legal.